Técnicos do Ministério de Minas e Energia estudam uma forma de livrar uma empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista de uma multa de R$ 1 bilhão. Segundo reportagem do UOL, a pedido do ministro Alexandre Silveira, a pasta busca construir um acordo com a MBAR Energia, braço do grupo JIF, para que a empresa não seja obrigada a pagar a multa por não entregar energia comprada de forma emergencial ainda no governo Jair Bolsonaro. Se concretizada, será mais uma medida em sequência do governo Lula para beneficiar os irmãos Joesley e Wesley Batista. Depois da publicação da MP, o ministro Alexandre Silveira declarou que o benefício à empresa, abre aspas, foi uma mera coincidência. Fecha aspas. Entre junho de 2023 e maio deste ano, executivos da MBAR Energia tiveram 17 reuniões reservadas com o ministro Alexandre Silveira e integrantes da pasta. Os registros dos encontros foram enviados em resposta a um pedido do Partido Novo, por meio da Lei de Acesso à Informação. Bom, e agora a gente vai integrar a Ana Paula Henkel, nossa comentarista querida, direto da Califórnia. Muito boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Quero ouvi-la essa primeira notícia, depois da gente trocar aqui algumas figurinhas sobre a cidade de Bauru. Quero ouvi-la agora sobre essa informação que trazemos aí do governo Lula querendo livrar os irmãos Batista. E no fim das contas, né, Ana, o que vai acontecer é que a conta de luz vai ficar mais cara para os brasileiros aí nos próximos anos. Mas isso é só um pequeno detalhe, não é, Paula? Que prazer vê-los em Bauru, né? Eu agora vou esticar só um pouquinho aqui a resenha. Eu que morei alguns anos em Sorocaba e o interior de São Paulo é absolutamente espetacular. Tem um pedaço do meu coração aí no interior de São Paulo. Então, muito boa noite para vocês aí em Bauru. Mestre Augusto, Piotto, Alexandre Pitoli, que prazer ter você aqui com a gente. Acompanho o seu trabalho há algum tempo também. Carlo Caut, daqui a pouco com a gente. E muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, as notícias não acompanham os discursos, né? A gente sempre fala isso aqui. O governo que gosta de dar discursos populistas, e nós temos mostrado esses discursos populistas, quando chega na hora de agir, de realmente pensar no povo, pensar na nação, a gente sempre fala do tal projeto de nação que nunca chega por parte do PT, o governo do amor demonstra realmente um amor muito grande, um amor por corrupto, um amor corruptos, né? Um amor por bilionários, aqueles que falam temos que taxar as grandes fortunas, mas na realidade vamos proteger os nossos bilionários, aqueles, né, que mamaram durante muito tempo nas tetas do dinheiro público, do pagador de impostos, se tornaram os amigos do rei, né? É o amor por dinheiro, é o amor por jatinhos da FAB pagos com o nosso dinheiro para baixo e para cima. Agora, Paula, ouvir que essa MP foi uma mera coincidência depois de todo o passado, depois do que aprendemos que Lula fez com as empreiteiras, fez com a JS, os irmãos Batista, ouvirmos que foi uma mera coincidência é praticamente ouvirmos de novo o sítio é de um amigo meu. Eles falam esses absurdos, essas mentiras, não são nem distorções, essas mentiras praticamente chamando o brasileiro de idiota. Não, foi apenas uma mera coincidência. O leilão do arroz também, uma mera coincidência. A gente só estávamos apenas pensando no abastecimento do Brasil diante da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mesmo os produtores de arroz dizendo 90% já foi colhido, não há nenhuma necessidade de importar arroz, mas havia a necessidade no discurso. Foram pegos na mentira, foram pegos no esquema, nas fraudes, que nós sabemos que era muito bem o caminho daquele leilão. Aí, de repente, não é tão necessário assim importar o arroz. Não, essa MP é uma mera coincidência, é inacreditável ouvir uma história dessa, mas o sítio também era de um amigo
daquele. Carlo Cauti hoje conosco, direto do estúdio de São Paulo. É ele que está cuidando da lojinha hoje para a gente. Muito boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Pois é, o ministro de Minas e Energia disse que foi uma mera coincidência, mas o fato é que a empresa Âmbar, né, os executivos da Âmbar Energia, que é uma empresa do grupo JF, os executivos foram recebidos 17 vezes antes de formalizar, antes de receber esse benefício do governo Lula. Boa noite, Cauti. Boa noite, Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite aos nossos parceiros aí de Bauru. É uma honra estar com vocês, uma honra estar no lugar da Paula hoje, né, na bancada aqui do Sem Filtro, né, aqui direto de São Paulo. Pois é, Paula, de fato o Brasil voltou, né, a farra voltou, como a Ana estava falando, os irmãos Batista voltaram a fazer fartos negócios com o governo do PT, como foi nos tempos áureos do passado, que um pequeno acidente de percurso chamado Operação Lava Jato mostrou que eram negócios espúrios, negócios regados a propinas bilionárias, onde o PT e os irmãos Batista se lambuzaram. O PT, através de dinheiro que o próprio Joesley Batista confessou, há confissões que foram gravadas, né, pela Operação Lava Jato, os irmãos Batista confessaram de ter pago, né, centenas de milhões de reais no exterior, né, e também a própria JBS se tornou a maior empresa produtora de proteína animal do mundo, graças a dinheiro basicamente de graça que o BNDES, o Banco Público de Fomento de todos os brasileiros, dava para a JBS, que assim pode comprar boa parte dos concorrentes no Brasil e no exterior e se tornar aquilo que é hoje quase basicamente um monopolista a nível mundial. Com certeza um oligopolista, se não um monopolista. Mas a coisa mais interessante, Paula, só para terminar, é que tudo isso já estava escrito. A gente já estava falando disso há semanas, há meses aqui no Sem Filtro, que isso iria acontecer. Vamos só lembrar uma pequena foto de uma reunião que aconteceu algumas semanas atrás, lá no Palácio do Planalto. Aqui estamos vendo a foto, uma foto que mostra a volta dos irmãos Batista diretamente na sede da Presidência da República, ou seja, passaram da delegacia, né, das delegacias de Curitiba para a Presidência da República, se reuniram junto com o ministro-chefe da Casa Civil, com o presidente Lula. Isso foi em maio desse ano, final de maio, e obviamente essa reunião não foi para discutir sobre a formação da equipe do Brasil na seleção brasileira na Copa América, né? Foi para discutir outras questões e a gente está vendo quais foram os frutos dessas discussões. Ou seja, o governo está de forma descarada, né, como a Ana justamente falou, sem ter a mínima vergonha na cara, querendo favorecer novamente uma empresa muito amiga do rei e, com certeza, essa ajuda não vai ser de graça. Vão pedir alguma coisa para os irmãos Batista, mas já que o esquema já foi muito bem olhado em décadas passadas, agora é só retomar aquele oleoduto de propinas que já envolveu o PT e também as empresas, não uma, mas várias, dos irmãos Batista. Augusto, eles estão de volta, né? Os irmãos Batista estão de volta, agora pedindo aí um desconto, uma forma de negociar uma multa no valor de 1 bi. O vice-presidente Geraldo Alckmin já avisou que haveria uma volta ao local do crime. E o Lula volta ao local do crime acompanhado pelos mesmos comparsas, né, os asseclas dele. O Joesley Batista, ele foi beneficiário de um negócio que eu chamava de meia delação premiadíssima. Ele contou contou algumas negociatas que envolviam integrantes do governo Temer, e não contou nada sobre o que ele sabia do Lula, e por isso que ele está sendo, mais uma vez, privilegiado, porque ele é um bom parceiro, né? É um bom cúmplice. Ele não falou o que sabia do Lula. Conseguiu escapar da cadeia, o Joesley, ele e o irmão, um monte de Wesley, acaba em Ellen, todos. Irmãos Batista, né? Irmãos Metralha.
Ele saiu da cadeia, fez um acordo de leniência com a Procuradoria-Geral da República, não pagou um tostão. Ele se comprometeu a pagar parte da multa, iria para alguns trabalhos sociais, tal. Nem isso ele pagou. Ficou com o dinheiro todo. O Lula já devolveu parte do dinheiro, o Lula e o Supremo Tribunal Federal. E o que está fazendo agora o Wesley Batista é a mesma maracutaia para ganhar dinheiro da mesma forma, entendeu? O cinismo, agora com o apoio, né, por omissão, no mínimo, do Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo. Antigamente os caras se escondiam, né? Faziam essas reuniões aí em esconderijos. Agora eles fazem no Palácio do Planalto. É assim. E eles estão, sim, taxando os ricos. Só que eles pegam o dinheiro para eles. O governo Lula faz isso. E ele teve como advogado, por acaso, os Batista contrataram o Zanin e depois o Lewandowski. 2 grandes juristas, né? Contrataram pelos méritos que eles têm. E aí, Pittoli, será que eles vão conseguir se livrar aí dessa multa, desse acordo, depois de 17 encontros aí com o Ministério de Minas e Energia? Paula, na verdade, esperar que sejam cumpridas regras de compliance, né, do jogo limpo no negócio. Entre PT e os irmãos Batista é uma ingenuidade, né? Existem casos relatados de grandes empresas internacionais que chegaram ao Brasil e, quando se depararam com o jogo do poder e como deveriam jogar com o poder, decidiram ir embora, né? Justamente porque não se submetem a isso. Mas a gente já sabe como se relaciona Batista e PT, os irmãos Batista e o PT. Só que as consequências disso sobrarão para nós. A exemplo do que Dilma fez em 2014, quando aumentou em 20% a conta da energia elétrica por conta do seu desgaste junto ao eleitorado e precisava justificar melhorando a relação com o bolso do eleitor, e a gente paga essa conta até hoje, vem mais uma conta certamente aí. Agora, jogo limpo entre Batista e PT é ingenuidade.